Bom dia! Dizem que o capricorniano é o tal do workaholic. Pois então, cá estou eu, 7h30 da manhã, dia 23 de dezembro, indo trabalhar. Feliz! Já tem algum tempo que o TikTok vem me mandando umas frases de efeito e tem me batido muito bem. E acho que agora, assim, pro final do ano, o que mais tenho visto é algo do tipo: às vezes estamos vivendo aquilo que a gente já sonhou um dia, mas a gente está tão preocupado em sonhar com o futuro que a gente não valoriza esse momento atual. E eu acho que é por isso que eu tô tão feliz trabalhando no dia 23 de dezembro, quando todo mundo tá em recesso. Porque quando eu era criança, eu sempre estive no meio da construção civil, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a casa onde eu nasci estava em construção e foi o meu pai e os irmãos dele que colocaram a mão na massa. Inclusive, tenho tios que são prestadores de serviço nesse sentido, né? Pedreiro, encanador, jardineiro, enfim, sempre trabalhando nessa área residencial. E também me mudei várias vezes ao longo da vida e sempre que a gente tinha oportunidade, quando a gente ia para uma casa ou apartamento novo, minha mãe gostava de reformar o banheiro. Então, também ia muito, né, nas lojas para ver material de revestimento, para comprar argamassa, enfim, materiais de construção. Mas, na época, eu nem sabia que existia uma profissão chamada arquitetura, que existia um profissional chamado arquiteto. E eu lembro que daí, de novo, assim, eu me deparei com isso quando eu era adolescente. E a gente estava esperando uma tia minha chegar de viagem na BR e a BR estava em reforma. E daí, nessa situação, eu vi que tinha algumas pessoas trabalhando na pista, né? Um deles estava quebrando lá, fazendo sei lá o que era. E nisso chegou um cara com um capacete branco, com uma prancheta, ele olhou o buraco, anotou alguma coisa na prancheta e foi embora. Eu falei, nossa mãe, quero ser esse cara. Enquanto o outro tá se esforçando muito, ele só anotou ali e foi embora. E na época do vestibular, então, eu até fiquei na dúvida, né, entre arquitetura e engenharia, mas graças a Deus eu tinha pessoas próximas a mim que falaram, cara, acho que você tem mais perfil de arquiteta mesmo, né, tenta qualquer coisa, você faz uma especialização depois na área de estrutura, que era o que eu tinha interesse. E foi uma escolha muito certeira mesmo na minha vida, mas até então eu só tinha trabalhado com projeto, né, dentro do escritório sempre. E agora, esse ano, agora no fim do ano, eu tive essa oportunidade então de estar acompanhando uma obra. O escritório para quem eu estou trabalhando é um escritório de engenharia, né? O meu chefe é engenheiro, então é muito legal porque o repertório dele é muito diferente do meu. Vir aqui todos os dias, primeiro, que eu estou aprendendo muita coisa, que muitas vezes ali na rotina do escritório, né, a gente trabalha com desenho, né, com detalhamento, que no papel, como a gente costuma falar, aceita tudo, né, na hora da execução não é sempre assim. Mas principalmente, eu reparei recentemente que eu sou a pessoa da prancheta agora. E agora eu sei que não é só anotar alguma coisa na prancheta, né? Eu sei que a gente precisa entender, né, se tá seguindo o projeto, se tá fazendo sentido. Às vezes, quando você tá ainda seguindo o projeto, acontece algum imprevisto, né? Se encontra alguma coisa no solo. Quando a gente faz uma reforma, a gente nunca sabe como que a pessoa que fez anteriormente fez, então não tem como prever as coisas que vão acontecer. E tem toda uma logística de chegar material, pedir material, e principalmente agora, no final do ano, as pessoas estão em recesso, então nem sempre é tão fácil achar o que você está precisando. Mas enfim, agora eu consigo então falar com mais propriedade, né, o que é ser a pessoa da prancheta, não é só anotar na prancheta. E é muito legal saber o que tem na prancheta, sabe? Oi, cara, que dia infinito. Parece que eu fazia 1 zilhão de coisas e a hora não passava. Mas tem um fato curioso, que eu estou trabalhando agora num escritório de engenharia. Eu amo muito a minha função nesse escritório e as pessoas com quem eu trabalho. Hoje eu ganhei um bolo.
Ai, eu fiquei muito feliz, fiquei sem jeito até, na verdade. Porque eu já tinha me programado pra depois que eu voltasse da minha folga, pra levar um bolinho pra eles lá pra comemorar o meu aniversário. E, enfim, acabei ganhando um bolo. Tava uma delícia, inclusive. Daí agora eu ainda tenho mais uma reunião. Depois eu tenho que renderizar algumas imagens. E daí, finalmente, a minha tão esperada folga. Eu estou exausta. Comentei aqui no vídeo de ontem que eu que me ofereci pra cobrir o horário da outra arquiteta. Então, meio que eu que tava fazendo meus horários pra saber quanto que eu precisava trabalhar pra daí agora na próxima semana poder folgar. E, na verdade, não só na próxima semana, né? Mas nas 2 próximas semanas. E eu tava bem preocupada, porque eu não queria deixar ninguém na mão. E daí eu tava trabalhando loucamente. Até que um belo dia, um dos engenheiros me perguntou como que tava, enfim, como que eu tava trabalhando. E daí eu tentei explicar, ele falou, olha, ficou meio confuso. Que eu fiz, na verdade, pintei um calendário, né? E daí ele falou, olha, ficou meio confuso. Daí eu peguei, e daí eu comecei a olhar muito para aquilo e eu também comecei a achar confuso. E daí eu peguei uma planilha para calcular certinho. E daí eu me dei conta de que eu tava fazendo 9h30 de expediente e que não precisava de tudo isso. Ai, ai. Eu tava já me sentindo cansada, mas daí agora quando eu coloquei, agora não, né, mas enfim, quando eu coloquei na planilha eu falei, é por isso que a senhora está cansada. E também porque nesse tempo que eu tenho de experiência, não só de formada, mas também até quando eu fazia estágio, eu sempre trabalhei com a parte de projeto. Então, pra mim é muito mais fácil achar uma solução de projeto. E na obra, a gente não tem controle sobre as coisas. A gente lá um belo dia tirou o paver e viu que tava molhado por baixo do paver, não tava chovendo, não tinha razão. A gente foi cavar para investigar e do nada descobre água vindo do vizinho. Enfim, é realmente bem intenso e complexo e eu tenho gostado muito. E eu acho que gostar muito faz toda a diferença. E daí isso me fez lembrar. A Rafaela ia estar muito feliz de me ver lá na obra, mesmo que, enfim, ainda de novo, né, não seja 100% expert e tenha a solução para todos os problemas. Assim como eu falei, né, desse determinado funcionário da BR que estava com a prancheta, eu hoje entendo que é um cansaço muito mental, porque embora não haja esforço físico, você tem que lembrar e ter em mente muito conceito para saber se, nesse caso da BR, né, enfim, o buraco estava certo. E se não tiver, né, como que você vai solucionar? Não é porque eu amo o meu trabalho que eu não posso estar cansada. E agora que eu tô verbalizando isso, eu também parei para pensar que gostar do que eu faço faz toda a diferença, porque embora seja extremamente cansativo, esteja o próprio... Não é um fardo. Eu tô com um pouco de delay, mas eu ainda insisto, né? Então, por exemplo, ontem, né, fiquei chateada com as coisas que deram certo e eu acho que é por isso, porque eu me importo, porque eu gosto do que eu faço. Acho que se fosse algo que eu não gostasse, eu, tipo, dane-se. Eu consigo agregar esse valor no meu trabalho, porque no meu coração eu tenho que fazer com excelência, independente de não ser pra mim, né, de ser pra um outro terceiro que, enfim, não tenho nenhuma relação com essa pessoa. Não consigo fazer de qualquer jeito. E daí também já tem isso da minha vida, né, de ter uma cobrança excessiva de mim mesma. Não sei se tá fazendo mais sentido o que eu tô falando, porque eu tô de verdade muito cansada. Tô terminando de renderizar uma última imagem agora, e daí eu vou mandar esse arquivo, e daí sim eu vou descansar. E daí, até amanhã.